E aí, pessoal, tudo bem? Ahn, sim, eu tô devendo um monte de vídeo. Sim, eu preciso falar da minha cirurgia, mas eu ainda não quero falar sobre ela porque a história da cirurgia não acabou ainda. Mas tá tudo bem, eu tô aqui pra mostrar que tá tudo bem. Eu vou sim falar sobre a entrevista do Ciro Gomes. Eu acho muito importante a gente repercutir aquela entrevista e ver o quanto o discurso do Ciro Gomes ele casa com a política brasileira de uma maneira que compõe um cenário que a gente nunca vai conseguir mudar. Mas que o quanto a gente é humilhado pela estrutura política do Brasil, permitindo que o Ciro Gomes ele simplesmente fale em rede nacional tudo que o Brasil precisava mudar e a entrevista acaba e todo mundo fala, o Ciro é foda, eu concordo com tudo que ele fala, e isso tipo vira zero mudanças no país e vai continuar sendo desse jeito, infelizmente, e todo mundo que entrar para tomar o poder vai entrar para tomar o poder exatamente pelo mesmo motivo que Hideyoshi e Tokugawa fizeram, porque essa é a natureza humana. Então, estudar a natureza humana é muito importante, porque a gente para de perder tempo dizendo como a gente gostaria que fosse, sendo que não vai ser. Ahn, Se você está deslumbrado com a série Shogun, que está passando não sei onde, não assista esse vídeo, porque ele vai estragar o seu rolê. Espera a série acabar, aí o dia que a série acabar e você falar, nossa, que série foda, aí você pensa se você quer voltar para esse vídeo aqui ou não. E se você adorou muito isso e isso ajudou a você se tornar uma pessoa melhor, então nunca assista isso daqui. Vocês sabem qual que é a minha postura e eu vou jogar vinagre nessa série. E assim, também não me levem muito a sério, porque isso é um cara jogando vinagre numa série que ele não assistiu. Eu não assisti a série, eu não pretendo assistir a série, mas não porque eu tenho alguma coisa contra a série, é porque assim, eu não tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Eu não tenho tempo para escutar todos os livros, para ver todos os vídeos, para estudar tudo que eu tenho vontade de estudar. Hoje eu me vejo muito menos como gamer e mais entusiasta em desbravar um mundo que estava aí o tempo todo e eu não estava olhando. Essa série dificilmente vai acontecer de eu assistir e cá estou eu falando mal dela. Então, tá vendo como não tenho, né, lugar de fala? Enfim, meus pensamentos estão confusos porque eu tô dopado de remédio. Ah, Fausto, você vive dopado de remédio? Cagar. É, a gente precisa falar de seriado porque isso daqui é estranho pra mim. Isso daqui é esquisito. Olha lá. Coisa que não faz o menor sentido. Então, vamos tentar falar sobre isso. Um, 1500, 1600. Existia um cara chamado Oda Nobunaga. Esse cara dizia que ele tinha aspirado o demônio de tão cruel que ele era. E ele entrava numa cidade e para garantir que eu vou dar exemplos, tá? Eu tô criando exemplos. Para garantir que não existiria uma faixa de Gaza, ele exterminava todo mundo que ele invadia. Então ele não deixava as pessoas fugirem para o Catar, para a Tunísia, para a Jordânia. Ele não deixava ninguém escapar para lugar nenhum. Para garantir que nenhuma criança viraria um samurai querendo vingança, ele ia lá e matava, inclusive bebês. E o Oda Nobunaga, ele era conhecido por assassinar vilarejos inteiros com requintes de crueldade. Ele gostava de ver o sofrimento das pessoas. Esse a história apresenta Ieyasu como o primeiro shogun do Japão. Mas quando você pensa em termos de unificação do país, o primeiro a unificar todo o país foi Oda Nobunaga e ele teve total domínio do país por alguns minutos, porque na noite em que ele conseguiu isso, ele foi traído. Sim, ele foi traído por um dos generais de maior confiança que estava do lado dele quando isso aconteceu. Um, Aí você pode pensar, pô, os japoneses eles estavam cada um em seu feudo, vivendo cada um a sua vida, e eles estavam lá sendo exterminados. Exércitos estavam sendo exterminados e feudos estavam sendo conquistados.
não é que o Nobunaga ele matava todo mundo da província inteira. Quando ele chegava na região do castelo, que tinha toda a nobreza, que tinha todas as pessoas ali, os centros nobres, aí todo mundo. Quem sobrava? Sobrava os agricultores, o pessoal que não tinha aspiração, que não era da nobreza, que não tinha diplomacia, que não podia tramar contra ele. Sobrava os seguidores ali, né? Que George Orwell chamaria de galinhas e ovelhas e cavalos. Esse pessoal ficava. Os porcos ele matava todos, inclusive bebês. E aí, quando ele conquista tudo, e ele é traído, esse cara que o traiu porque ele achava que ele seria um imperador melhor pro Japão. E aí, Toyotomi Hideyoshi, ele volta e fala assim, vamos, tem um traidor, o nosso inimigo tá lá, e vamos lá. E aí, mata o cara. Nesse momento, Toyotomi Hideyoshi se tornou o cara mais foda do Japão. E ele poderia, por exemplo, devolver a cada província a sua autonomia e falar: "Ó, vocês estavam aí plantando arroz, né, fazendo festival, cuidem aí da terra de vocês e eu vou libertar todo mundo e liberar todo mundo." Foi isso que o Toyotomi Hideyoshi fez? Não. Ele falou: agora eu mando nessa porra toda e vocês vão me obedecer e eu quero que o negócio seja do meu jeito aqui. E aí, quando Toyotomi Hideyoshi morre, esse cara aqui, ele fala: é, por amor e respeito ao Hideyoshi, que morreu o pai dele, eu preciso tirar o governo desse menino, porque ele vai fazer cagada, ele vai fazer merda, eu não posso deixar o legado do Hideyoshi se perder, então eu vou conquistar o Japão todo agora. E aí ele faz uma guerra. Acontece que Oda Nobunaga foi o primeiro a ter contato com os portugueses e na guerra dele ele já empregou armas de fogo e canhões. E na época do Hideyoshi, ambos, Hideyoshi e Ieyasu, eles conseguiram acesso a esse tipo de armas. Tanto que a Batalha de Sekigahara, onde Musashi lutou com espada, foi um campo em que canhões abriram a batalha. E espingardas garantiram a queda das linhas de frente. E depois do conflito, das tropas já estarem lá engajadas, é que chega o pessoal de espadinha para brigar. Espadinha. Eu tenho os otaku aqui querendo me matar por isso. E Yasuo vence. E aí, e aí essa história aqui acontece. E eu não sei qual que é a trama, mas os vídeos que eu vi, eles já mostram belos duelos de espada, que é o, quem tá assistindo essa série aqui, tá para ver a grande técnica e as cenas de luta que são incríveis. Eu admiro muito esse ator aqui. Ele, em Último Samurai, foi incrível. Ele fez vários outros filmes, como espadachim, em que ele é incrível. E eu gosto muito de ver gente no Japão que é especializado em Kendo falando sobre a técnica dele. Olha nessa cena, olha como ele consegue segurar, né? Nigiri kata. Olha o jeito como ele dá o golpe, olha como ele é bom nisso. Então, assim, pro cara ser um bom ator, pro Jet Li, pro Jack Chan, eles fazerem aqueles movimentos de luta, eles têm que manjar muito da arte, porque senão o negócio não fica bom daquele jeito. E no caso desse ator aqui, é a mesma coisa. Então, é inquestionável a habilidade desse cara na espada. Só que o personagem que ele faz é o Shogun Tokugawa Ieyasu, numa época em que ele dominou o Japão e a primeira coisa que ele fez foi desmantelar os exércitos e tirar a espada dos samurais. Uh, o, somente os oficiais eles poderiam portar espadas e os outros não. E a maioria dos samurais ficou desempregada nessa época. E as tropas nacionais, vamos chamar desse jeito, elas estavam com espada, mas. Tanto que quando você joga aqui, isso daqui é Tokugawa, isso daqui é Ieyasu e isso daqui é Guntai, que é exército.
Quando você joga no Google Imagens as tropas de Tokugawa Ieyasu, o que aparece? Uma galera aqui com espingarda na linha de frente. Qual que era a arma tradicional da época? Aí sim tinha ainda a cavalaria. E eu cliquei num dos links dessa imagem aqui, que mostra as armas da época, e acho que é Bacamarte o nome desse negócio aqui, né? Então, essa era a arma principal do exército dele. E essa armadura de placa que retaliava algumas das balas era usada, e não a armadura tradicional que eu vi no trailer de Shogun. Aquela armadura do trailer de Shogun, ela é para espada, e isso daqui era o que era usado. Porque isso daqui às vezes tancava um tirinho ou outro e o cara tomava o tiro na cabeça e morria. Então, na época de Ieyasu, desculpa a galera que acredita em Naruto, isso daqui era o dia a dia dos caras. Era esse o treinamento do soldado oficial do Tokugawa. E aí, se eles tivessem que lidar com uma tropa que não alcançasse o. Aliás, uma tropa tão grande que alcançasse a infantaria, atrás tinha infantaria também. Então a infantaria caindo ia sendo substituída por outra infantaria. O que eu vejo nos filmes antigos de samurai? Invariavelmente, é só a linha de frente ali com a espingarda. Caiu esses caras aqui, vem todo mundo com a espada atrás, que é muito estilo francês ali de lutar, né? E não necessariamente, porque se você tá todo mundo com espingarda do lado e você proibiu os outros de andarem armados, porque Tokugawa, ele desarmou o país. Tem gente que não concorda que façam isso com o Brasil também. Tokugawa, ele não só não permitiu que as pessoas tivessem bacamartes, mas que não tivessem espada. Então quem é que se levantaria contra o exército dele? E aí vem uns otaku e fala assim, é que o Ieyasu, ele era tão honrado que todo mundo honrava e todo mundo respeitava. Cara, Ieyasu não era amado pelos japoneses. Todo mundo pagava impostos abusivos pro cara. Todo mundo perdeu a liberdade na época dele. Todas as famílias que eram nobres tiveram que amargurar uma vida de agricultor. Para esses antigos nobres não estava bom, eles queriam vingança. Mas como que você vai se vingar se você não tem Bacamarte, porque essa tecnologia não está acessível para você, porque os portos não são acessíveis para você, então você não consegue fazer interação com os europeus? E as espadas, quando você faz e é descoberto, todo mundo envolvido na forja de espadas ali é morto. E as espadas são tomadas. Porque tem fiscais do Ieyasu em todas as províncias. Porra, na época do Ieyasu, as províncias ali parecia Jordânia e Gaza, onde a polícia é israelense. Vocês sabiam disso? Que a polícia de Gaza ela atende os interesses de Israel e não dos palestinos? É o que acontece. Na Jordânia, a polícia atende os interesses de Israel e não da Jordânia, da Cisjordânia? É o que acontece. Na época de Tokugawa era a mesma coisa. A polícia estava lá. A polícia estava lá para defender os interesses do Ieyasu e não da província. Então não adiantava o nobre falar assim: vamos forjar um monte de espada e vamos para cima dos caras, porque eles não conseguiam. Então essa é a honra que vocês enxergam que o Ieyasu conquistou. Porque ele é tão nobre e ele é tão foda e a cultura japonesa ela é tão exaltada, né? A cultura japonesa é tão profunda e tão maravilhosa que todo mundo ficava feliz em obedecer. O ser humano não é isso. Nós não somos de estabilidade. Nós somos de destruir para conquistar, para reconstruir, para explorar, para abusar e para ser derrubado por alguém que quer destruir para conquistar, porque quer se vingar, e aí para reconstruir. Se você estudar a história, a humanidade é um ciclo desse tipo de repetições. Mas aí, gente que quer o seu apoio, que quer o seu engajamento, que quer o seu voto, que quer o seu dinheiro, vai falar:
Se todo mundo for comunista, ninguém vai sofrer mais pelo capital. Se todo mundo for anarcocapitalista, ninguém vai pagar imposto, mas vai todo mundo ser feliz. Se todo mundo for cristão, ninguém vai cometer pecado, as pessoas vão viver felizes. Basta todo mundo querer. É que a gente não consegue convencer todo mundo a querer. Por quê? Porque tem bolsonarista, porque tem petista. E aí você vive preso no mundo onde você acha que se não tivesse bolsonarista, se não tivesse petista, o mundo seria maravilhoso porque todo mundo ia ser cristão, anarcapitalista, comunista, testemunho de Jeová, no paraíso, onde todo mundo conviveria em harmonia porque todo mundo é bom. E aí todo mundo tem honra. E aí, assim, o Brasil não tem honra, o Japão tem honra. Quando você olha pro Japão, nossa, como eu admiro a cultura de vocês, porque vocês têm um código de honra que é muito foda. O primeiro imperador do Japão foi traído minutos depois dele ter vencido a última batalha dele de conquista e unificação de todo o território. Cadê a honra dessa porra? Então, quando você olha as províncias e a maneira como as negociações eram feitas, não muda absolutamente nada da Europa. Nada, 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 nada da Europa. É assim, parece que tá jogando War. Você tem o território A, o território B e o território C. Aí o território A era mais forte do que o B ou C juntos, então os caras nem se bicavam. Aí B e C brigavam, por quê? Porque eles eram mais ou menos do mesmo tamanho e um queria território do outro. Aí quando o A deixava B e C brigar, né? Porque quanto mais soldado morrer, melhor pra ele, porque ele fica mais forte ainda, ninguém vai ser doido de brigar contra ele. O A tá sossegado com a briga de B e C. Mas aí vem D, que é maior que A. E aí B olha assim e fala assim, cara, se me aliar esse cara aqui, eu consigo derrubar A, eu paro de perder meu tempo com C aqui. Então, é sempre você vendo o que você tem para oferecer para o outro, para conseguir que tipo de vantagem, porque você quer o domínio de determinado território, porque você quer os recursos, e você quer o poder, e você quer todo mundo pagando imposto para você. Não muda absolutamente nada disso. É sempre assim, a intenção, se eu consigo ou se eu não consigo, vou arrumar uma desculpa para ir lá e fazer. Ah, aí a gente tem Tokugawa, e acho que era brilhante, e na maneira de dominar território, na maneira de manter todo mundo pacificado. Então, quando a gente volta lá nas primeiras conversas com o Lucas e ele fala: Eu odeio os Estados Unidos, mas eu queria que ele fosse forte o suficiente para impedir que todo mundo se matasse. Tokugawa foi o cara que foi tão forte que impediu todo mundo de se matar. E o império dele durou 3 gerações. Durante 3 gerações, o esquema que Tokugawa inventou funcionou para que ninguém se rebelasse e as pessoas não se mataram. E durante esse tempo, o Japão ele foi culturalmente muito próspero. Muita coisa se desenvolveu nessa época. Socialmente, eu vou dizer que não. Socialmente, o Japão sempre foi uma merda. Melhorou muito depois da Segunda Guerra, mas antes disso sempre foi ruim. Tinha mais alguma coisa para falar aqui. Bom, então as lutas de espada não me impressionam. E outra coisa, vai ter ninja nesse negócio que eu sei que vai ter ninja. E aí vocês vão pensar em Naruto e vão falar: Meu Deus, como eu admiro essa cultura, os caras são muito honrados, porque eles têm valores e eles têm os princípios de ninja e de samurai. Vamos lá. Ninja é um samurai espião e ele vai adotar técnicas de não de combate, mas para obter informações. E às vezes para matar alguém, mas ele vai matar alguém na surdina e quando pegarem ele, ele vai fazer de tudo para fugir. E se ele não conseguir, muito provavelmente ele vai se matar, dependendo do nível dele. Não acho que não tenha um ninja que tenha virado a casaca, porque a gente está falando de seres humanos. E a educação brasileira, a lavagem cerebral que é feita no brasileiro, é sempre feita no sentido de depreciar o brasileiro como desonesto, vagabundo, preguiçoso, oportunista, e o japonês, por exemplo, como uma pessoa honrada. E na verdade é uma taconade, é tudo igual. É tudo ser humano, é tudo a mesma coisa, e você avalia o risco e toma o risco ou não. Qual é a chance de eu ser pego? Então, não vale a pena. Então, na época do Tokugawa, o risco não valia a pena para ninguém. Todo mundo que falava, vão me revelar, não valia a pena para ninguém, então ninguém se revelava. E o Tokugawa fez uma coisa que Israel não conseguiu fazer. Por quê? Porque Tokugawa, nas províncias que ele dominava, talvez agora vocês entendam como eu fico puto com Israel, né? Porque a vida inteira, não vou dizer a vida inteira, mas desde que eu estudo história do Japão, eu já vi gente que soube fazer direito e deu certo. Olha que merda.
Tokugawa, diferente de Israel, ele não ficou mijando em cima dos caras que ele conquistou. Ele não ficou dando tapa na orelha, ele não ficou tirando a água e jogando no chão do cara que ele conquistou. Ele permitiu que todo mundo vivesse com dignidade. E vocês vão me pagar impostos, vocês vão me mandar grande parte da produção de arroz de vocês aí, e em troca eu vou proteger vocês e vocês estão livres para ser quem vocês quiserem ser. Por isso que todas as províncias que foram conquistadas por Tokugawa, muitas delas têm uma cultura própria, elas preservam valores, elas têm relíquias, elas têm museus, elas têm um monte de coisas que quando você vai lá, eles falam assim, esse daqui é o nosso museu, como a gente era desde sempre. O, o, o Tokugawa, ele não foi destruiu tudo isso para dizer que é um bando de animal, que é um bando de terrorista, que é um bando de gente que não pode ter uma biblioteca porque senão o terrorista se esconde ali dentro, então vão bombardear a biblioteca. Ou seja, 400 anos atrás, a gente já tinha governos mais inteligentes do que Israel, mas aí a gente não pode dizer que Israel não é inteligente, é porque ele quer guerra, ele quer que os terroristas existam para ele justificar as suas constantes incursões de controle. Inclusive é muito bom que tenha guerra no Líbano, porque aí ele não tem que dividir aqueles bolsões de gás que são ali do território libanês e do território de Gaza. E as pessoas achando que a guerra é religiosa. Então, Tokugawa, quando ele junta esses grupos aqui, essas províncias todas, ele consegue dominar não porque o caminho da espada, porque os samurais honrados dele, porque a organização das tropas, não, é porque os caras tinham Bacamarte e tinha exército organizado, porque ele proibiu, do mesmo jeito que os Estados Unidos fez com o Japão e fez com a Alemanha, Tokugawa, com as províncias, proibiu que elas tivessem exércitos organizados. Então, se um dia vocês quiserem se levantar contra mim, vocês vão vir sem Bacamarte, vocês vão vir com umas espadas meia boca, porque eu acabei com as forjas e com as técnicas de desenvolvimento disso. Inclusive, grande parte do Kendo era para tentar preservar essas técnicas de forja de espada, mas essas espadas eram sem cortes e o Kendo era feito com bambu. Ah, e aí ninguém era páreo para um exército grande que você conseguia controlar porque você recebia muito imposto. Tá vendo? Como o Ieyasu foi aos Estados Unidos, que deu certo durante o tempo em que ele viveu. É isso. Então, eu tô diminuindo a figura desse cara? Não. Esse é um dos caras que eu mais admiro na história do Japão. E eu não tô sozinho. Quando você pergunta pros japoneses assim, quem você admira, na história, eles vão colocar Ieyasu entre os top da balada lá. Mas não porque o cara era bom de espada, e não porque os caras que seguiam ele eram bons de espada, não porque os caras que seguiam ele eram bons de mira de arco e flecha. O arco e flecha, inclusive, na época de Musashi, ele já era tido como um negócio meio meh. Assim, então, nossa, você é intelectual e você é filho do Tonosama, e aí você se dedica à arte e ao arco e flecha, né? Por quê? Porque você é um covarde, porque você é um bosta, porque você não tem coragem de lutar de verdade, porque você preza pela precisão e inventava-se um monte de desculpa pro nobre poder ficar tirando flecha lá, mas não se admirava isso mais como alguma coisa extremamente necessária no campo de batalha. Porque um arqueiro ele tem dificuldade de se concentrar com bomba explodindo do lado dele e com um amigo dele do lado tomando tiro. É difícil você alinhar a precisão e sincronizar o seu disparo quando você tem canhão e bacamarte do outro lado. Até porque, nessa época, as armaduras elas já eram de ricochetear tiro de metal. Então, o que uma flecha ia fazer contra uma armadura daquela? A eficiência, a eficácia disso era muito pequena. E aí as pessoas que se dedicavam ao arco e flecha, elas eram vistas da mesma forma que pós Ieyasu era visto a espada. Era aquele nobre que perdeu a sua província e que se recusava a virar plantador de batata. Então ele ia ensinar o Kendo para quem quisesse aprender e tentar viver daquilo. E daí saem tantas histórias assim de samurais, ronins que fizeram grandes feitos, mas na verdade era um bando de, de marginal, de bandoleiro, lutando para sobreviver sem ter que trabalhar. Nossa, Fausto, como você odeia o Japão. Não se trata de odiar o Japão.
É a maneira como eu vejo. Você pode não concordar com a minha perspectiva e tá tudo bem. Você pode ver a coisa de outro jeito e tá tudo bem. E os ninjas eram samurais que. Esqueci, né? Que eu tava falando. Os ninjas eram samurais que treinavam para entrar na surdina e sair na surdina com informações. E eles foram muito romantizados por causa de um grupo que viveu num lugar do Japão que eu esqueci o nome agora. Tem uma montanha que é Ise. Tem uma região montanhosa no meio do Japão para onde alguns nobres e alguns soldados fugiram. E lá eles usaram a montanha para se camuflar, para se esconder e para fazer ataques necessários. Então, quando as tropas de Nobunaga subiam ali, um número muito grande tinha muita dificuldade de tomar aquela montanha, e aquela montanha era estratégica, porque era uma rota de passagem, e quem tivesse acesso àquela montanha teria poder de sabotar o trânsito terrestre, muito parecido com o que os Houthis faziam. Então, quando você pensa em ninja, você pode pensar muito em Houthi hoje, assim, deve ter professor de história que deve querer vomitar me escutando falando isso, mas é uma associação que eu consigo fazer. Por quê? Porque quem são os cultis? Eles são uma galera que está extremamente privilegiada porque eles estão escondidos no meio de cavernas e com armas extremamente eficazes para atacar os navios que passam e você não consegue achar o cara para bater nele. Esse lugar onde os ninjas se popularizaram era montanhoso e quando alguém tentava subir, o lugar por onde dava para subir, o cara que estava no topo da montanha sabia onde era e eles conseguiam se camuflar e matar todo mundo que tentasse controlar ali. E aí eles faziam ataques esporádicos na estrada que os suprimentos de guerra passavam. Tanto que o Oda Nobunaga, ele falou, cara, se eu não conquistar esse negócio, eu não vou conseguir mandar nesse país. E aí ele perdeu um número muito grande de tropas porque ele colocou todos os soldados que eram necessários para acabar com o pessoal dessa região. E aí ali surgiu o nome de que eles eram ninjas. Por quê? Porque eles usavam as técnicas de samurais que se camuflavam e que não tinham por prioridade o combate. Eles não queriam combate, eles queriam controle territorial ali. Então esse negócio de Shuriken, ele existiu, mas foi romantizado depois. Aquelas kunai, não, aí é outra coisa. Essas armas de ninja, o pozinho que explode, isso daí é Hollywood. Tem uma série de coisas que é completamente romantizado. Mas os ninjas foram uma galera que não fazia confronto direto, e que sabotava passagens e que se escondia. E aí é como se os Estados Unidos hoje pegasse todas as forças que ele tem e invadisse para controlar o território, estando ok com todas as perdas. Vai americano lá, mas vai morrer um monte de americano. Foda-se, eu quero o Iêmen para mim. Não importa quantos soldados morram. E eles foram e eles mataram todo mundo naquela montanha e tomaram o controle daquele lugar. Aí você fala assim, não, Fausto, mas eu já tive lá. Eu já tive no Museu dos Ninjas. E eles estão até hoje com a linhagem deles treinando. Então, aí é Hollywood. Aí é Hollywood. Então, se existe as técnicas preservadas, elas vieram pós-extinção dos ninjas. E se romantiza-se escolas de ninja que vieram depois. Então, tem o cara lá da 30ª não sei o que, geração de Togakuri. Togakuri é póstumo aos ninja de verdade. E ele está romantizando e fazendo uma versão comercial de uma coisa que não era feita para ser honrosa. Uma coisa que não era feita para ser bonita. Era uma coisa que era feita para matar, porque era o que eles precisavam fazer na época, para matar e não morrer. Então, aí eu vejo vocês entrando na academia do Naruto pra correr com os passinhos pra trás e seguir o código de honra de não sei o quê. Eu não sei de onde que vocês tiraram esse código de honra aí. Enfim. Não, não que o código de honra não exista, mas eu odeio essa ideia de que vocês têm de que japonês é tudo a mesma coisa. E que se tem o código de honra, então todo mundo segue. E isso.
Não faz sentido, porque você começa a estudar a história do Japão, você só vê traição. Você só vê palavras sendo quebradas, e aliados se virando contra aliados, porque agora eles têm o apoio de alguém muito mais forte. Então, o Nobunaga, ele foi sendo Israel ao longo do caminho, né? Ele foi virando, da maneira como ele podia, uma província contra a outra para enfraquecer as duas e depois ir lá e atacar. Isso daí é mais velho que andar para trás. Isso daí. Enfim, ahn, eu vou. Talvez eu não veja a série, mas talvez eu veja o que as pessoas estão falando da série, e aí eu venho e jogo mais vinagre na diversão de vocês. Desculpa por esse tom merda contra uma coisa que vocês podem admirar muito. Então, a estrela, ela fala que ela não queria fazer um show a menos que a cultura japonesa recebesse devido respeito. Vocês percebem que isso daqui é puro marketing da série? Por que o cara faz uma matéria dessa? Para você acreditar que a cultura japonesa está respeitada, portanto é mais literal, portanto é mais verídico, portanto é mais sério. E não, vocês estão vendo uma ficção tal qual Naruto. A diferença é que é com personagens de verdade. Aí eu fico me perguntando se, no mundo paralelo, um monte de criança japonesa não ia ficar falando assim. Meu Deus, esqueci o nome do cara. Antônio Conselheiro. Tem o outro, o. Meu Deus, o chefe dos jagunços aqui do Nordeste, esqueci o nome do cara. Mas eu fico escutando assim esse deslumbramento de vocês com o Mayo Shindeiro. Eu fico pensando se um japonesinho, como seria se ele ficasse falando: "Ah, égua, vem pra peixeira aqui, seu safado". Porque em módulo é a mesma coisa, né? Eu não quero jogar vinagre na fantasia de ninguém. É, mas se você está aqui no canal é porque você gosta de escutar perspectivas diferentes das suas e talvez usar isso de combustível para refletir sobre o mundo onde você vive. Pare de achar que a gente vai chegar num ponto em que, por honra, todo mundo vai se comportar e vai obedecer. A gente precisa descobrir uma maneira de controlar a natureza humana. E as conseguiu. A China parece estar conseguindo à custa de muito sofrimento de muita gente, ainda assim eles parecem estar conseguindo conter a natureza humana de se rebelar e de destruir. E assim, não existe nada na história da humanidade que me faça ter mais admiração do que um partido político que consegue manter 1,4 bilhão de pessoas sob controle e ainda permitir que elas vivam com dignidade sem morrer de fome. Isso é. A China hoje é mais admirável do que qualquer coisa que você veja na história, que você, porque assim, Ieyasu ele conseguiu controlar o Japão inteiro. Quantas pessoas haviam na época de Ieyasu? O fato da China controlar o seu território interno e ainda conseguir se projetar como esse colosso para o mundo é uma coisa nunca vista antes na história da humanidade, e a gente está vendo, e a gente pode analisar, e a gente pode simplesmente copiar o que os caras estão fazendo, e a gente pode ficar forte igual. Mas a gente vai fazer isso? Não. Então não se empolguem. Sejam pessimistas porque é o que dá para ser. Em relação à natureza humana. Quem sabe um dia essas elites vejam mais vantagem em usufruir do fruto de uma nação que cresce como a China e escolham pelo crescimento, ao invés de, de, de manter as coisas sob controle da mesma maneira que fazem em Venezuela. E aí, assim, vocês falam assim, nossa, o Brasil vai virar Venezuela. Dada a proporção de recursos que a gente tem na nossa terra, a gente já é. A gente é um bando de gente proibida de acessar a riqueza imensa que esse país tem. É difícil pensar em uma coisa pior do que já está agora.
É isso. Nossa, será que é a medicação que tá me deixando desse jeito, depressivo, desesperançoso? Ah, não, é sempre foi assim. Um abraço pra vocês, bom domingo.